Salve Maria, honra e força, Templários de Maria, dando início então à nossa segunda aula do intensivo sobre o comunismo. E eu quero fazer um comparativo dos programas de governo do Bolsonaro e do Haddad, né? Primeiramente, antes de iniciar a nossa aula. E em relação aos impostos, o Bolsonaro pretende reduzir a carga tributária e aumentar a receita destinada aos municípios. Isso está na página 58 do seu programa de governo. E o Haddad pretende criar impostos sobre a exportação, que está na página 41 do programa do Haddad, criar impostos sobre lucros e dividendos, está na página 42, e aumentar o imposto territorial rural, que é o ITR, para grandes propriedades, na página 56. Ou seja, ele quer... assim ele consegue um controle maior do Estado, sobre as propriedades rurais, e sobre todo o sistema de comércio, principalmente de exportação, E também essa questão dos lucros e dividendos, imposto sobre lucros e dividendos também é uma maneira do Estado extorquir da sociedade, Bom, a imprensa, Bolsonaro, contrariedade a qualquer tipo de regulação ou controle social da mídia, página 7. Lula e Haddad, implantar mecanismo de regulação da imprensa e criar uma empresa pública de comunicação para expor o posicionamento do governo, página 16. Lava Jato, Bolsonaro, a justiça deverá seguir seu rumo sem interferência política, página 15. Lula e Haddad, promover uma reforma do sistema de justiça para reduzir o poder de investigação do Ministério Público Federal, que é uma imoral, é uma imoralidade, isso. Páginas 6 e 15, e também vai destruir com a Lava Jato, Segurança, Bolsonaro, tolerância zero com o crime, página 10, e redução da maioridade penal, página 32. Lula e Haddad, desmilitarização das polícias, página 31. E iluminação com LED nas ruas, página 54. Isso aqui é até interessante, eu vou comentar, Todo o governo Lula e Dilma, as ruas tiveram iluminação de mercúrio, na maioria das cidades brasileiras, E o Lula e o Haddad estão pretendendo iluminação de LED. Todo mundo vai enxergar bem com a desmilitarização das polícias, todo mundo vai enxergar bem os bandidos assaltando as pessoas de bem. Então pensa bem nisso, certo? Nos ministérios, o Bolsonaro pretende reduzir os 29 ministérios existentes atualmente. E o Lula e o Haddad querem criar mais 6 novos ministérios. Está na página 19, 20 e 55 do plano do programa do Haddad, certo? E ditaduras socialistas. Bom, quanto a elas, Bolsonaro deixa de louvar ditaduras assassinas socialistas, Página 79. E Lula e Haddad desenvolve uma infraestrutura nos países do Mercosul, incluindo a Venezuela, página 11. Já pensou? Agronegócio, eu acho que eles não enxergaram ainda os refugiados que estão vindo, aqui para o Brasil. Acho que eles pensam que os refugiados estão vindo para cá para fazer turismo, no mínimo, Agronegócio, o Bolsonaro, pretende a segurança no campo, políticas para consolidar o mercado interno, abrir novos mercados externos, melhoria da logística de distribuição, página 69. O Haddad, Lula e Haddad, regulação do agronegócio para evitar a ampliação dos grandes latifundiários. Implantar reforma agrária e distribuir terras ao MST e indígenas, página 56. Constituição, Bolsonaro, respeito à obediência à Constituição, página 6. Lula e Haddad, estabelecer um novo processo constituinte para aumentar o poder do Estado, página 6, ou seja, eles querem mesmo implantar uma ditadura totalitarista aqui no Brasil, comunista. Presídios, Bolsonaro, prender e deixar na cadeia quem tiver cometido crimes, página 30, e acabar com a progressão da pena e saída temporária, página 32. Lula e Haddad, reduzir a massa carcerária do Brasil através da liberação de presidiários, página 33. Complicado.
Sindicatos, Bolsonaro. O sindicato deve ser voluntário contra a obrigatoriedade do imposto sindical, página 64. Lula e Haddad, valorização de sindicatos e associações de trabalhadores, página 40. Drogas, Bolsonaro, combate à ideologia de liberação irrestrita de drogas ilícitas, página 26. Lula e Haddad, promover a descriminalização das drogas, página 32. Então, pessoal, tá postado aí nos grupos de estudos os dois programas, do Bolsonaro e do Haddad. Deem uma lida com profundidade nesses dois programas, né? Tem um resumo também, que é esse aqui que eu peguei agora, descrevi para vocês. Também tá lá nos grupos de vocês, certo? Bem discriminado lá. E agora eu quero falar algo muito bacana, que são os palavrões pelos quais os esquerdistas chamam a nós, conservadores de direita, que é de fascista, nazistas, fundamentalistas católicos e catolibãs. Mas hoje, especificamente, eu vou falar sobre fascismo e nazismo. Bem, o que seria essa palavra fascismo? Bom, fascismo foi a denominação do sistema de governo proposto por Mussolini na Segunda Guerra Mundial, tá? Na mesma época em que aconteceu o nazismo na Alemanha, tá bom? Onde a exaltação do nacionalismo e da raça acima do indivíduo, de modo mais brando que o nazismo, usou de violência, censura e modernas técnicas de propaganda para oprimir a oposição política, aplicando um regime econômico e social intransigente. Tá? Então, tudo isso aconteceu na Itália na época da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, o fascismo, na realidade, ele propõe um nacionalismo étnico, baseado na xenofobia, privilegiando preferencialmente os nascidos no próprio país, tá? Desenvolvendo uma antipatia para com os imigrantes. Então, gente, eles eram racistas também, mas em questão a estrangeiros. E não era assim, eles não tinham racismo como os alemães tinham em relação aos judeus, né? Eles tinham uma questão de xenofobia, eles não gostavam, né? Eles tinham antipatia pelos imigrantes, certo? Então, não se chegava a ser um extremo de pegar os imigrantes, né, e matar eles em câmaras de gás, né, ou em fuzilamento e coisas. Não, eles simplesmente começaram a mandar para fora do país, né, pelo que se sabe, assim, não teve extermínio como teve na Alemanha, né, então eles tinham essa questão de xenofobia, valorizando, então, os que nasciam no país, os próprios italianos. Então eles valorizavam muito isso. Então era um nacionalismo muito exacerbado, muito profundo que tinham lá, né? E o fascismo, ele é análogo capitalista ao comunismo. Então é um sistema que apoia a liberdade econômica, mas ao mesmo tempo ele fecha tudo por causa dos seus controles sociais, de tal forma que ele se torna virtualmente idêntico ao totalitarismo. Ou seja, o Estado, ele controla tudo. Ele controla, inclusive, a tua consciência, o teu modo de pensar, os teus valores sociais, os teus valores espirituais, ele controla tudo. Entenderam? Então, isso é fascismo, certo? E ele também era uma forma de estadismo, né? Porque Mussolini controlava tudo com mão de ferro, né? E ele tentava preservar, então, o sistema de classes. Por isso que é um socialismo, porque ele é baseado nesse sistema de classes. E todo socialismo é baseado num sistema de classes, tá? E esse sistema sustentou o fascismo como a fundação da cultura estabelecida e progressiva, tá? Então, o fascismo italiano, ele possui um modelo corporativista de gestão totalitária, mas de modelo privado, isto é, as funções estatais, elas eram desempenhadas por instituições individuais que compunham o Estado, sendo que o papel de fiscalizar e supervisionar era do próprio Estado, sem a necessidade de nacionalizá-las.
Mas se houvesse algum problema, claro, o Estado poderia decidir se a suspensão da sua infraestrutura conforme sua utilidade e gestão, ou segundo o seu próprio interesse, né, o próprio interesse estatal, tá? Então, a composição social do fascismo foi historicamente de pequenos empresários e burocratas de classe média e baixa nas áreas rurais e nas cidades entre as classes operárias, tá? E uma característica também importante do fascismo é que ele utiliza as massas para atacar as classes trabalhadoras, como os partidos de esquerda e sindicatos, ok? Mas, na verdade, tudo era esquerda, né? Acontece que todos eles queriam um pedaço do bolo, né? Do poder, né? Mas, na verdade, o fascismo é um sistema político tão totalitário que não permite, né, que outros, mesmo que sejam da mesma corrente ideológica, tomem conta, né? O Estado é que toma conta de tudo, tá? Então, o fascista, gente, quando chamarem vocês de fascista, diga o seguinte, olha aqui, ó, fascista é adorador do Estado, é ser de esquerda e nacionalista em benefício do Estado. Bolsonaro é nacionalista em benefício da sociedade, tá? Por isso ele não é fascista. Por isso nós, conservadores de direita, não somos fascistas. Entende? Porque nós queremos o benefício da sociedade e não o benefício do Estado, tá? E também nós não apoiamos ditaduras e projetos expansionistas fora de nossas fronteiras, como o Fórum de São Paulo, a Ursal, a Unasul. Nós não apoiamos essas coisas, tá? A gente também não organiza parcelas da sociedade em corpos paramilitares, como eram os camisas negras no tempo de Mussolini, como os exércitos de Stedley, o MST, né? Ou de bolos que ficam aí invadindo propriedade privada dentro da cidade, prédios públicos, né? Ou os black blocs que fazem aquelas manifestações violentas, né? Tudo isso são exércitos paramilitares, corpos paramilitares da esquerda, certo? E também nós aqui não formamos, não somos como a esquerda que forma junto com o comunismo e o nazismo a tríade coletivista e totalitária do século XXI. Por quê? Porque o fascismo ele desconsidera a dimensão individual da pessoa humana, diluindo-a no coletivo nacional. Ele se opõe ao vértice pretendido pelos liberais e conservadores. Entendeu? Então, é isso aí que é fascismo, que eu queria passar para vocês. Tá? Diferente do nazismo. Não, o fascismo é igual ao nazismo, exato, só tem um probleminha aí, exceto por uma única diferença. Tá? O Estado no nazismo, ele utiliza a sua engenharia social para alcançar uma hegemonia de raça, com a finalidade última de obter uma maior prosperidade do povo, do seu povo, à custa de todos os outros povos e raças. Né? Ou seja, vamos ser o maior povo, a melhor raça, mas as outras raças não podem, e os outros povos não podem existir. Vamos exterminar tudo, só vai existir a raça ariana. Era assim que pensavam os nazistas. Tá? Então, o Estado, lá no nazismo, eles manipulavam os indivíduos para obter essa hegemonia de raça e prosperidade. Né? E o Estado se autovalorizava como a maior prioridade cultural, que era a estadolatria, que chamava. Sendo uma ideologia metapolítica, o Estado nazista percebia a si mesmo como a única condição simbólica para que seu povo alcançasse seu objetivo, a hegemonia racial, para tanto que ele pretendia uma sociedade baseada em classes, unificando o elemento racial acima das classes estabelecidas. Bom, gente, que diferença isso faz agora aqui em relação aos governos de esquerda? A única diferença aqui é a questão da hegemonia racial, que eles não estão pretendendo essa hegemonia racial, né? Por enquanto, porque são tão loucos, né? Mas não estão pretendendo isso, entendeu? Mas o que eles querem? Eles querem uma estadolatria, né? Eles querem uma valorização do Estado,
aqui no Brasil, tá? E eles querem, então, que o povo, né, concorde com isso, com essas ideologias dele, tá? E pretendem tudo isso numa sociedade baseada em classes, assim como os nazistas, né? A única diferença é que eles não unificam o elemento racial acima das classes estabelecidas, né? Essa é a única diferença. Entenderam? Então, quando chamarem vocês de fascistas, de nazistas, observem isso. Observem essas questões aí, ok? Bom, em relação ao chavismo, me perguntaram. Bom, gente, o chavismo é o nome dado à ideologia da esquerda política, tá? Baseado, então, nas ideias e programas e estilo de governo associados ao presidente, ao ex-presidente falecido já, né, o Hugo Chávez. Então, chavismo é um termo utilizado para descrever fortes apoiantes de Chaves e que está intimamente associado com o apoio do chavismo. Então, o chavismo, nas palavras de alguns de seus principais partidários, é composto por 3 fontes básicas de pensamento, correntes de pensamento. A de Simão Bolívar, que é a mais importante, Ezequiel Zamora e Simão Rodrigues. E também de um socialismo revisado, que é definido até como socialismo do século XXI. Tá? Da mesma forma, o chavismo incorpora as ideias de Ernesto Guevara, né? Os cubanos Ernesto Guevara, Fidel Castro, né? Augusto César Santino, da Nicarágua, e Camilo Cienfuegos, entre outros. Tá? Então, vários partidos da Venezuela apoiam o chavismo. Tá? Mas o mais importante relacionado com Chaves é o PSUV, que é o Partido Socialista Único da Venezuela. E tem também aqueles da Pátria para Todos, os Tupamaros, né? Esse também é... Não, Pátria para Todos é um e os Tupamaros é outro, tá? São 2 partidos que também apoiam a corrente de pensamento de Chaves. Tá? E houve, então, em uma revolução bolivariana, quando Chaves tomou o poder através de um golpe de Estado. Ele era um militar, né? E ele tomou então o poder. Ele era um militar socialista, né? Ligado então à corrente de pensamento do Fidel Castro e do Ernesto Che Guevara de Cuba, né? E por isso então ele comprou os militares, né, subornou lá os militares do país, da Venezuela, e conseguiu então tomar o poder, tá? Então por isso que ele conseguiu realizar mudanças políticas, econômicas e sociais quando iniciou o seu governo, tá? E ele era muito ligado então ao pensamento de Simão Bolívar, né? Que ele queria a pátria grande, Simão Bolívar, né? E aí, então, ele também, Chaves, por isso que deve sair esse termo, pátria grande, saiu daí, do pensamento de Simão Bolívar. Tá? E uma de suas principais medidas, assim que entrou no poder, foi aprovar, mediante referendo, a Constituição de 1999, ou seja, eles realizaram uma nova Constituição, assim como o governo Haddad quer fazer assim que assumiu o poder. Certo? E aí a gente pensa, poxa vida, né? A Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina, né? Era um país assim, absurdamente, porque eles têm petróleo lá, né? É um país rico em petróleo, certo? E aí, o que aconteceu? Eles se espantaram, porque começaram a ficar com uma escassez econômica, uma inflação exorbitante. E aí, então, chegar ao ponto das pessoas terem que fugir da fome, né, para outros países, certo? Então, assim, ó, para colocar para vocês, tá? O Chaves, depois da Revolução Bolivariana, houve um aumento muito grande da corrupção, da escassez de produtos básicos, do fechamento de empresas, de deterioração da produtividade, da competitividade, né? E tudo isso consequência de uma crise, porque o petróleo também em 2015 também teve uma queda muito violenta nos preços, né? E aí, então, consequentemente,
nós estamos vendo essa Venezuela que nós estamos vendo hoje, tá? Fruto de 2 governos desastrosos, o de Chávez e depois o de Nicolás Maduro, tá? E assim, ó, o Nicolás Maduro, que me perguntaram se ele era militar, não, o Nicolás Maduro não era um militar, mas ele foi eleito em 2013, tá? Após a morte de Chávez. E ele continua a maioria das atuais políticas econômicas do seu antecessor, né, ao entrar na presidência. Então, a Venezuela de Maduro enfrentou uma alta taxa de inflação e grande escassez de benefícios, de bens, né, que foram herdadas das políticas do presidente Chávez. E aí, até 2014, então, ela sofreu uma recessão econômica. E até 2015, o país tinha uma taxa de inflação que tinha atingido seu valor mais elevado em sua história, certo? E também, sob o governo Maduro, houve uma escassez de habitação continuada, que se agravou muito, tá? E devido a essa escassez, em 2014, Maduro anunciou que carros abandonados e outros veículos seriam adquiridos pelo governo e derretidos para fornecer vergalhões para a construção de moradias. Então, em abril de 2014, Maduro determinou por decreto que os venezuelanos que possuíam 3 ou mais imóveis para locação seriam forçados pelo governo a vender o seu aluguel de unidades a um preço definido ou estariam sujeitos a multa ou teriam sua propriedade expropriada pelo governo. Tá? E os proprietários de imóveis dados pelo governo, que normalmente eram apoiadores do governo bolivariano, começam a protestar devido à falta de utilitários e de alimentos. Tá? Então, a escassez da Venezuela tem sido predominante a partir da promulgação de controle de preços e outras políticas econômicas de Hugo Chávez. Bom, sob a política então econômica do governo Maduro, a maior escassez ocorreu devido à política do governo venezuelano de retenção de dólares de importadores somadas ao controle de preços. Então, a escassez ocorre com produtos que foram regulamentados pelo governo, tais como o leite, vários tipos de carne, o frango, o café, o arroz, o óleo, a farinha, a manteiga e também com produtos de necessidades básicas, como papel higiênico, produtos de higiene pessoal e remédios. Tá? Então, como resultado da escassez, os venezuelanos devem procurar por comida, né? E ocasionalmente recorrer a comer frutos silvestres ou comida do lixo, até os animais do zoológico, né? E até esperando em filas por horas e por vezes acabar sem nada, sem conseguir nada, né? Então, esse é o governo socialista, tá? E dia 20 de maio de 2018, ele foi eleito Maduro, né? Numa eleição suspeita de fraude, tá? Porque 54% dos eleitores venezuelanos não foram às urnas, tá? E grande parte da oposição boicotou o pleito, uma vez que o governo de Maduro impediu a participação de seus principais opositores, né? E Maduro foi então reeleito, apesar de seu governo registrar 75% de rejeição com a população local. Então, a coisa foi muito feia por lá, né? E agora, hoje, a gente vê uma taxa de desemprego exorbitante lá, né? Uma imigração, as pessoas estão fugindo para outros países, né? Principalmente aqui para o Brasil, né? E também lá, agora, há pouco tempo, tem uma crise hospitalar muito grande, faltam medicamentos básicos, pessoas que têm doenças crônicas estão morrendo por falta de medicamentos básicos, né? E a gente vê tudo isso e fica pensando, né? Se nós não abrirmos o olho aqui no nosso país, isso vai acontecer conosco também, né? Se esse pessoal da esquerda conseguir agora, através de eleições fraudáveis, né, entrar no governo. É isso aí, tá? Salve Maria, honra e força.